Galera, eu sou o Luiz Gustavo Maziero, sou diretor de marketing, digital e inovação das lojas Labs, de um grupo com mais de 300 lojas, mais de 3.000 colaboradores, com faturamento de 1,6 bilhões. E eu cuido de uma turma grande aí nessa relação de marketing e inovação, que são pilares tão importantes para o nosso dia a dia. Vai começar o podcast Scala. Sejam bem-vindos ao podcast Scala. Meu nome é Jordan, sou sócio fundador da DOT. A ideia do podcast Scala é que a gente ajude empresários, gestores, sócios, enfim, todos que trabalham nessa área do empreendedorismo a ter dicas com pessoas que realmente vivem do que falam e falam do que vivem. E não podia ser diferente. Hoje, no nosso primeiro podcast, eu vou trazer uma pessoa com muita experiência. Eu vou aproveitar para apresentar o nosso convidado. E a gente está aqui hoje com uma pessoa que tem 35 anos de experiência, analista de sistemas por formação, empreendedor por natureza, consultor por consequência e executivo por opção. Atualmente ele atua como diretor de marketing digital e inovação no Grupo Labs ou Lojas Labs, agora ele vai nos contar um pouco melhor. É uma das maiores empresas de varejo do Rio Grande do Sul e do Brasil, chegando ao faturamento anual de 1,6 bi por ano, mais de 3.000 colaboradores e mais de 300 lojas. Ele faz gestão de cerca de 100 colaboradores nas suas áreas de atuação, já vendeu 2 empresas, então, como é de se esperar, vive do que fala e fala do que vive. Luiz Gustavo Maziero, ou melhor, Maziero, muito obrigado por estar aqui conosco. Cara, é muito importante para a DOT e para mim, eu sou muito fã do teu trabalho. Acho que antes do podcast iniciar já deu para ver que ele fala as coisas e meus olhos brilham, porque, enfim, todo mundo sabe o quanto é difícil empreender. Cara, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Jordan, eu que agradeço. Acho que vai ser um belo bate-papo. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar. Obrigado pelas palavras. Eu acho que tem um pouco de exagero aí, mas eu sei que a gente sempre que conseguiu conversar, vieram boas conversas, bons Verdade. conteúdos, né? E eu espero de alguma forma poder contribuir para alguém que esteja precisando de alguma inspiração ou de algum toque aí para ter uma jornada mais facilitada. Com certeza, cara. E quanto à experiência, com as dicas que tu vai trazer pro pessoal, principalmente o pessoal do varejo, né? Mas tu já atuou no tech, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Cara, acredito que vai trazer muita informação legal, mas sem rasgação de seda, vamos começar. Vamos começar com conteúdo que eu sei que a vida do empresário é corrida, a gente precisa aproveitar no máximo. Inclusive aproveitando o tempo do Maziero aqui. Maziero, cara, algumas perguntas que eu queria iniciar aqui contigo é sobre a faculdade de análise de sistema, né? Pô, me conta um pouco disso. Por que tu escolheu análise de sistemas? Teve alguma questão que, pô, tu sempre imaginou ir para a área de tech? Como que isso te ajuda hoje também no varejo? Porque a gente sabe que a solução de tech ela tá em todas as áreas, mas no varejo eu vejo que teve um avanço bem significativo nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? Então, cara, como é que foi a análise de sistema para ti? Te ajudou? Como é que tá sendo essa experiência também? Voltando lá para a época da faculdade, como é que isso te ajuda no teu dia a dia agora? Eu tenho até uma história interessante para contar sobre isso, que eu não estava nem preparado no script aí para falar. Legal. Mas eu, quando fui fazer o vestibular, eu queria fazer publicidade e propaganda. Olha aí. E na época, isso, garoto, 16 anos, e na época eu perguntei pro meu pai, né, o que ele achava de eu fazer publicidade e propaganda há 35 anos atrás. Uhum. E eles, não, isso aí não dá dinheiro, não vale a pena e coisa. E eu fui fazer direito. Comecei fazendo direito, só que eu tinha um irmão inspirador, que era meu irmão mais velho, Sim. que já começava a navegar pelo tech. Uhum. Começava a ser um cara vinculado à tecnologia. E eu acabei me inspirando nele e dizendo, bah, eu vou seguir o passo dele. Então a minha entrada no tech é muito mais por inspiração do meu irmão. Legal. E nessa época que eu entro... Daí a faculdade de análise de sistemas foi a consequência do Sim. movimento profissional. Porque eu já abri minha primeira empresa com 18 anos. Cedo. De uma empresa de tech. Daí eu disse, pô, eu tenho que ir para análise de sistemas, porque eu sempre tive uma premissa que era melhor eu entender do assunto para poder daí empreender no assunto. Legal, então cara. eu virei programador, virei analista de sistemas para poder não ser enrolado Sim, na trajetória. Eu acho que talvez, se tu me permite, tem uma frase que fala muito sobre o que tu disse agora, que é quem quer mandar tem que saber fazer, né? Cara, legal. Isso é uma máxima mesmo, que eu procurei sempre buscar. Claro que é difícil, né, pela velocidade que as coisas acontecem, nem sempre isso é possível. Mas eu tento praticar isso ao máximo. Ah, cara, que legal. E, pô, isso a gente sabe que mudou muito, porque talvez há 35 anos atrás, a informação eu acredito que era muito centralizada, né?
Então, assim, a gente tinha que obrigatoriamente ir para uma faculdade, ir para uma grande instituição. E hoje, a inovação, ela descentraliza ou centraliza algumas coisas, né? E a inovação na área de educação descentralizou um pouco do conhecimento. Hoje, pô, o cara consegue fazer um curso específico de, sei lá, tráfego pago, de marketing digital. Claro que a gente sabe que não tem a mesma profundidade que uma universidade, mas eu queria te perguntar, cara, até nas contratações das pessoas que tu faz hoje em dia, claro que para cargos de gestão a gente olha bastante para currículo, mas na DOT eu acabo não avaliando de primeiro lugar a formação. Mas, cara, sendo bem sincero, na tua opinião mesmo, cara, tu acha hoje qual é o nível da faculdade para ti em termos de importância no mercado de trabalho, enfim? Jordan, acho que tu toca num assunto bem interessante que eu, de novo, por ser mais velho aí, Uhum. eu já tenho 2 filhos grandes. Eu tenho um filho de 28 e uma filha de 24 anos. Legal. E que eu acompanhei muito a jornada deles dessa escolha profissional. Hoje os dois trabalham em tech também, estão super bem. Que bom. E eles, assim, fizeram faculdade. Meu filho fez nos Estados Unidos até. Legal. Mas pouca inspiração. Eles sempre defenderam que a faculdade era quase que uma obrigação, né? Pra fazer. Mas com menos conteúdo. E são super a favores de olhar para cursos mais especialistas, mais específicos, mais objetivos. E eu, como tu, eu não é raro eu olhar para a formação. Raro. Legal, Eu legal. normalmente vou mais pela experiência, pelo perfil, pelo caráter, pelo comportamento, pela proposição de vida, do que propriamente pelo currículo educacional. Que legal, cara, que legal. Mais pela transpiração da pessoa, né? Não, eu acho que para mim é fundamental, sempre que é uma camada de liderança onde eu tenho que contratar, é conseguir olhar nos olhos, né? E sacar a pessoa, né? Isso Sim. para mim é fundamental. E claro, a experiência para determinados cargos é fundamental, e para outros tu não pode exigir experiência, porque em se falando de tech, tu contrata muita gente nova e que não tem experiência ainda, Sim, né? sim, Então é verdade. uma constante aposta, né? E daí é muito mais por empatia do que por qualquer outra Porque coisa. eu quero outra coisa. Que legal, cara. Na DOT a gente também tem muito essa perspectiva também. É, toda a contratação ela passa pelo RH. Mas eu até hoje, é claro que talvez no nível como chega a Labs, de mais de 3 mil colaboradores, é impossível fazer isso, mas até hoje na DOT, como a gente não tem 3 mil pessoas, a gente tem 40 e poucas, o que é legal, cara, é que eu ainda consigo fazer parte da etapa final de contratação. E pra mim, cara, é sempre isso que tu falou também. É olhar nos olhos e entender um pouco mais sobre a pessoa, sobre, cara, quem ela é, como eu acho que ela foi nas últimas experiências. E até eu vou adiantar uma parte aqui que tinha nas minhas perguntas, que é pra falar um pouco do TPQL. Tu já deve ter ouvido falar bastante do TPQL, enfim, dos nossos amigos em comum, mas até explicando pro pessoal, o TPQL é o ter pra que lutar. Né? Então, muitas vezes, na hora de avaliar uma pessoa na contratação, a gente vê, será que essa pessoa tem filhos? Será que essa pessoa mora sozinha? Quais são os motivos para lutar dela todos os dias, né? E aproveitando que tu fala muito de olhar para a pessoa e tentar sacar ela, cara, no TPQL hoje é uma coisa, no ter para que lutar, são coisas que tu avalia antes de contratar uma pessoa também? Muito. E assim, e até a gente está num processo agora, eu pessoalmente, nas minhas áreas, que tanto a área de inovação quanto a área de marketing ficaram muito juvenis. E hoje eu comecei a sentir falta já há um tempo de senioridade, né, de maturidade, e hoje eu procuro equilibrar como montagem de um time, né? Legal. Pego uns jogadores mais experientes misturando com a gurizada da base que está subindo. Legal. Porque não dá para ser só base e não dá para ser só veterano. Faz Mas eu sou sentido. muito a favor dessa troca, que eu acho que ela é riquíssima para ambos os lados. Sim, vai trocando as experiências tanto com os mais experientes, tanto com os mais novos. Né? Eu acho que é uma Legal. combinação fundamental. E também eu gosto de entrevistar diretamente, claro, com 3 mil colaboradores eu não tenho, Impossível. mas normalmente quando é qualquer cargo de liderança, eu faço questão que passe por mim também. Legal, cara. E, bom, saindo um pouco dessa área da contratação, enfim, faculdade, tu é um dos pioneiros a liderar o mercado de automação comercial no Rio Grande do Sul, né? E, tu vendeu 2 empresas, cara. E acho que tem muita gente que nos assiste agora que tá montando uma empresa e que um dia vai vender, né? Eu tenho uma premissa, talvez tu não tenha a mesma que eu, mas, cara, empresa normalmente se é herdada dá merda, né? Não dá exatamente aquilo que a gente busca. Se a empresa também, se tu busca ficar com ela pro resto da vida, uma hora tu morre, não tem como. Então vai herdar de qualquer jeito. Então, na minha concepção, a empresa é feita para ser vendida. E tem muita gente que está nos assistindo que busca vender a empresa. Eu, inclusive, um dia pretendo vender a minha empresa, não sei se toda, se 100%, mas, cara,
não sei se tu te importa de falar de valores, não sei se tu te lembra de valores, acho que faz uns 12 anos, pelo que tu comentou comigo, 10, 12 anos que isso aconteceu, mas o que essas empresas faziam e por quanto tu vendeu elas, como é que foi esse processo de venda para ti? Deixa eu tentar te explicar um pouquinho. Na realidade, eu comecei... Meu pai tinha uma loja de material de construção Legal. há muitos anos atrás e queria organizar melhor ela. Uma loja tradicional aqui de Porto Alegre e queria organizar ela e eu e o meu irmão mais velho já no tech, querendo inventar lugares para serem automatizados. Sim. Daí eu quero uma luva. Então a gente fez um software de controle de varejo completo numa época super restrita. Imagina, 1988, cara. Vocês fizeram um software de... Mercado fechado de tecnologia. Sim. Ainda. Só podia usar máquinas brasileiras, né? Caraca, então era muito desafiador. Capacidade de armazenagem de 8 mega para gerir uma empresa inteira. Imagina. Então era uma doideira. Não, né? 8 mega era isso aqui, né? Então a gente construiu uma solução de ponta a ponta e coisa acabou curtindo, outras pessoas foram se interessando porque era muito novo ter automação, muito novo. E a gente acabou transformando isso num negócio, abrindo uma empresa. Legal. Até eu e meu irmão mais velho abrimos essa empresa, né? Depois, num determinado momento, a gente já ganhando outros clientes, ele se especializou mais em recursos humanos, departamento pessoal, e eu fiquei com varejo e a gente criou 2 empresas. O meu irmão também vendeu a empresa dele, pouco tempo depois, para um grande grupo americano, a DP System, né? O maior grupo do mundo. E hoje ele é, já há 22 anos, Senior VP de Tecnologia e Inovação da ADP em Nova York. Caraca, que legal, cara. E eu abri a Custom na época, que era empresa varejista. Depois, logo mais, eu comprei uma outra empresa, que era de automação de lojas de conveniência, postos de combustíveis. E eu acabei ganhando muito espaço no mercado aqui do Sul. Marcas tradicionais, a própria Lebs, Obino, Sertel, Ugine, Homem, Moda Atual. Então tinha muita gente. Legal, cara. Virou cliente. E eu fui operando anos a fio disso, né? E num determinado momento, isso há 13 anos atrás mais ou menos, a Lynx, que é a maior empresa da América Latina de automação, estava com muita dificuldade de ganhar mercado no Rio Grande do Sul. E daí vocês. Eles nos acharam porque cada vez que eles iam falar com alguém que era nosso cliente, os caras diziam, não precisa. Não quero ver. Então eles viram uma blindagem, mas viram uma oportunidade. Claro. E naquele momento nos procuraram e nós não esperávamos. Legal. Mas foi legal e eu tenho essa vocação também que eu acho que ele tem um ponto de corte. A gente até fala isso hoje em dia na Lebs, né? Tem um ponto, a Lebs vai fazer 70 anos o ano que vem. Então, o apontamento da Lebs é para perenidade. Como é que eu viro uma empresa perene? Ela ainda é uma empresa de família, né? Sim. Capital fechado. E ela vai fazer 70 anos e a ambição dela é fazer 100 anos. Sim. Mas hoje em dia, qualquer um que abre uma empresa, ele tem que estar de olho em como é que ele vai vender. O ciclo, inclusive, enxergar um ciclo relativamente curto para que isso aconteça. Para vender a empresa. Para vender a empresa. Legal, cara. Eu acho que é isso. E às vezes até é legal tu já ter o script de quais são os atrativos da venda para isso virar cultura da tua empresa. Na hora de tu vender, tu não tá inventando uma estratégia. E sim, a própria cultura é a cultura vendável. Tu tá vendendo aquilo que tá enraizado dentro da tua empresa. Pô, cara, que legal. E tu teve algum feeling assim? Porque... E daí, só comentando, daí eu fui virar executivo, eu fui convidado a ser executivo da Lynx, onde eu fiquei cerca de 5 anos sendo executivo da Lynx. E na minha gestão eu tinha uma área grande da Lynx, que era toda a área de food e moda. A gente acabou comprando 14 empresas só na minha vertical. Caraca, que loucura. E a empresa comprou num todo 35 empresas. Então a Lynx era uma compradora. Ali também eu vivi muito a questão de M&A, integração, sinergia, o que dá valor, o que não dá valor. Então foi uma escola bastante importante também desse modelo de negócio. Pô, cara, que legal. Acho que nada melhor do que a experiência, né, cara? E isso é o intuito do podcast, é trazer pessoas que viveram isso na prática, né? E, cara, falando de ti que viveu muito M&A, tanto nas tuas empresas pessoais, tanto na Lynx e agora na Lebs, buscando essa perenidade,
Tu sente que existe um feeling, assim, para vender a empresa? Tu enxerga um momento, tu enxerga um ponto, ou, cara, isso é muito pessoal? O que tu enxerga assim, pô, cara, acho que tá no momento de vender a empresa, existe uma meta, eu quero fazer valer X antes de vender, eu tô dando exemplos aqui, né? Eu acho, na realidade, esse processo ele é refém do mercado, né? Por exemplo, agora, né? Agora é um péssimo momento. A gente vive Selic alta. 2 anos que ninguém compra ninguém praticamente, né? Sim. Então, assim, o mercado ele é um mandatário desse tema, né? Legal. Mas eu acho que o ponto de maturidade é mais ou menos o target que tu espera vender, ou que tu acha justo. Só que isso tem que conversar com o racional de valuation, entendeu? Senão Claro. não faz sentido. Sim. E daí lutar pela última linha. Até a gente conversava um dia desses sobre faturamento, sobre EBITDA. Cara, o que interessa é a última linha. Esse é o resultado líquido, é a geração de caixa. Esse cara que é o dono do negócio é o caixa. Porque Legal. a gente navegou por faturamento e muitas vezes se teve compras muito erradas olhando para o faturamento. O EBITDA virou um referencial por bastante tempo, mas eu sinto que hoje o que vale mesmo, o rei, é o caixa. É o caixa. E tu comentou uma palavra que eu acho que é interessante, que eu queria falar, que é o rei é o caixa. E eu aprendi uma frase esses dias, eu queria ver se tu concorda, que é faturamento é ego, lucro é conceito e caixa é rei. Perfeito. Faz sentido. Todo, 100%. E esse talvez seja um grande perigo que muitas empresas correm, principalmente empresas que estão começando, que é enxergar só para o faturamento, porque a conversa dele com os colegas vai ser dizer quanto que ele faturou. Sim, o ego. O ego, ponto. Verdade. Então ele pode estar fazendo uma venda desqualificada, ele pode estar perdendo dinheiro, mas ele está olhando para o... E isso eu acho que serve para todos. Nós mesmos, na Labs, a gente está drivado agora para a venda qualificada. Sim. Azar do faturamento. O que interessa é o que a gente quer de resultado no final do ano. Do caixa. E esse é o ponto. E a perseguição é por isso. Legal. Sim, então às vezes, pô, cara, vou deixar de vender esse produto aqui porque esse produto aqui vende 5 milhões. Beleza, mas ele não gera caixa nenhum. Isso. Então vou deixar de vender ele. E cada vez mais essa conta está sendo feita. Cada vez mais. Tanto que, se tu olhar até o próprio comportamento do e-commerce, mudando um pouco de tema, mas a gente já teve muitas Black Fridays muito mais prostituídas. Sim. Com uma torração de dinheiro, uma torração de margem. E que isso cada vez menos acontece. Porque as empresas viram que dar frete grátis, fazer em 10 vezes sem juro e torrar preço, tu tá arrebentando o teu caixa. Sim, te entendi. Então eu também entendo que há uma maturidade maior entre essa qualificação, a importância da qualificação da venda. Legal, cara. Pô, e daí serve para qualquer mercado, qualquer vertical. Sim, serve para qualquer tipo de negócio. Legal. Negócio. E assim, até contando, é claro que a gente tá aqui para falar da tua história, mas compartilhando com o pessoal, cara, eu tive muito isso no início da DOT. Muito isso no início da DOT, que assim, ó, eu buscava faturar. Buscava faturar. Eu cheguei a ter um comercial, cara, que não se pagava e eu não conseguia olhar para isso, porque eu via que ele trazia muito faturamento. E aí eu contratei uma pessoa do financeiro que é muito experiente, né, lá para a empresa, e ela começou a me mostrar que tinha algumas coisas que eu vendia pra caramba, mas isso aqui não faz sentido. E eu olhei aquilo, mas não faz sentido, mas traz sei lá quantos milhões de faturamento no ano, 1000 faturamento no ano. Então é muito legal isso, cara. E é uma coisa que acho que um dos aprendizados mais legais que eu tive, que eu posso passar para vocês, que o Guga hoje está trazendo, o Mazieiro, desculpa, né? A gente tem um pouco mais de intimidade, mas que o Mazieiro está trazendo aqui hoje, que é, cara, olhem para o caixa de vocês. Olhem para o caixa de vocês, até porque, falando de tech, falando de caixa, de competência, de várias coisas que a gente está conversando, eu acho que teve um movimento, né, Mazieiro? E tu pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas teve um movimento de startup, né, que não era geradora de caixa, né? E tinha aquele crescimento desacelerado e essa visão do mercado hoje em dia mudou, né? O pessoal tá olhando diferente para isso, né? Sabe, coincidentemente, eu saí de uma reunião há pouco da minha célula que eu respondo por inovação, lá no Caldeira até, né, um ambiente criado para startups e inovação. E isso, de fato, como mudou. Essa freada de mercado como um todo, a gente dizia isso, né? Pô, inovação ela era quase algo a fundo perdido, né? Tu dizia assim, eu vou inovar a fundo perdido, se uma ideia der certo, azar. Paga tudo. É isso.
Só que muitas não deram nem a uma certo. E hoje em dia eu sinto que a inovação, e acho, pô, que bom que está assim, hoje a inovação ela tem que estar conectada à performance. O que eu estou fazendo melhor, mais rápido, com menos? Então, assim, se eu não tiver orientado a performance, resultado, puta, não é uma inovação que não vai trazer benefício. Sim, não faz sentido no final. E isso está muito mais cético. Tanto que, vamos lá, a gente ouve falar menos de startups, cada vez menos Muito, a gente muito ouve, menos. Sim. e a gente ouve cada vez mais performance, rentabilidade, qualidade Sim. e assim por diante. Até porque, né, Maziero, uma coisa que eu acho que é legal trazer, e já indo um pouco mais para essa linha de falar sobre a experiência e evolução ao longo do tempo das empresas que tu passou, a gente está numa linha hoje que a internet ela deu muita voz para muito concorrente que há 35 anos atrás não ia ser nada, e hoje em dia o cara pega uma câmera, um stories, daqui a pouco é um puta concorrente teu. E às vezes o cara é um influencer. Vou trazer um exemplo prático aqui. Não sei se tu conhece a Virgínia Fonseca. Cara, a Virgínia Fonseca é bizarro. É uma das pessoas mais influentes do país. Eu não sei quantos milhões de seguidores ela tem hoje. 40 e poucos milhões, eu acho. 40 e poucos milhões. Vamos dar uma olhada numa coisa, né? 40 e poucos milhões. Se essa menina num stories ela postar uma coisa que converta 0,5%, e aí ela conseguiu fazer uma coisa que há 35 anos atrás era inimaginável, e eu vou te dizer porque a minha noiva comprou o que eu vou falar agora. Ela conseguiu abrir uma marca de perfume que pela internet não sente o cheiro e vender milhões em uma postagem. Então tu começa também a internet ela deu mais voz para pessoas, né, e para outros concorrentes. Então acho que eu até queria ver contigo em relação a isso, mas eu acredito que as empresas estão começando a olhar mais para competência, para caixa, para fluxo, porque eu acho que as grandes empresas nunca tiveram tão ameaçadas, né, quanto estão hoje, talvez, né. Posso estar falando uma grande besteira, mas hoje tu tem visto assim que tem mais concorrente, eu não sei se na área do varejo tanto, né? Mas tu tem visto assim mais concorrentes aparecendo, coisas que tinham muita força que antes não tinham e que por isso que a gente está olhando para mais caixa hoje. É que essa é uma conversa que muda do varejo para o tech de fato, né? Mas Sim. é que nem voltando, né, no tempo, a época das empresas, era a tua maior propaganda era uma boa referência, né? Então tu vivia obrigatoriamente de boas referências. Sim. Então tu tinha que cultivar boas referências. Então tu tinha que atender bem, tu tinha que ser qualificado, porque essa era a referência. Não tinha internet para eu inventar alguma coisa e essa alguma coisa se multiplicar Não tinha uma influência, absurdamente. né? Não tinha. Então, claro que era uma relação completamente diferente. O varejo, ele sim, a gente passa por momentos transformadores, né, nesse sentido, e principalmente ali quando a gente já vinha o mundo se digitalizando, daí a gente tem uma pandemia que explode o mundo digital, que acelera em 10 anos a chegada que seria desse mundo digital. Bizarro. Que ameaça quase que... Eu já fui a NRFs, né, feiras de varejo em Nova York, que decretaram o fim da loja física. Não pode acabar. A Amazon vai tomar conta de tudo e a loja física terminou e acabou. E realmente houve uma escalada violenta do percentual de faturamento do varejo brasileiro, por exemplo... chegou a patamares de 35% Só digital. De digital em relação ao faturamento global, né? Muita coisa. E vem descendo. Desceu para 34%, desceu para 33%. Esse ano provavelmente fecha entre 31% e 32%. E ele deve se manter agora num patamar. A gente acredita que ele se mantenha num patamar de 30%. Que esse é o patamar do consumo digital e preservada a operação da experiência dos 70%. E tem uma série de fatores nisso. E tem o fator etário, tem o fator socioeconômico, tem uma série de... Tem o fator econômico em si, né, de disponibilidade de dinheiro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Labs. Hoje a gente vende cerca de 80% da nossa venda no crediário. Claro. E é para público C e D. O público C e D... ele não vai comprar no e-commerce,
Por que eu te digo que a grande maioria não vai comprar, principalmente o D? Porque ele não está comprando uma TV para chegar lá na portaria do teu prédio e tu pegar. Ele está comprando a oportunidade de um sonho de estar com a família assistindo um programa numa TV boa na sala dele. Cara, que genial isso que tu trouxe. Ele não compra produto. Genial. Ele não vai comprar a roupinha de criança pela internet. Porque ele está comprando a ida no primeiro dia de escola do netinho bem vestido. Então a perspectiva muda. Ele precisa de acolhimento, ele precisa de uma relação mais real. Assim, deixa de ser uma TV e começa a concretizar um sonho, né? É um sonho. Então, eu não vou comprar um sonho pela internet para bater lá na portaria ou bater lá no portão da minha casa. Eu quero ver, porque eu preciso que alguém, se der problema, eu falo com a internet. E as ou eu dúvidas, falo que vão surgir. Porque ele vai te perguntar muito mais coisa do que uma pessoa da classe A. É uma TV. Azar, uma TV. Claro, isso. Então, nós estamos falando de um país que 90% está nessas classes. Genial. Entendeu? Muito bom, cara. Então tem referências assim que... Vou pegar esse gancho, Mazieiro, para trazer uma coisa que a gente estava conversando anteriormente, que a gente já falou em algumas outras oportunidades, que é, cara, vender através da internet e vender pela internet. Isso é uma coisa que eu falo muito com vários clientes da DOT, Perfeito. que esses dias mesmo eu estava falando com um cliente lá do interior de São Paulo e ele queria começar a fazer anúncio pelo e-commerce. E a primeira coisa que eu falei para ele foi para colocar um pé no freio e falar, cara, mas por que pelo e-commerce? E tem muito isso na cabeça do empresário hoje, principalmente da pequena e média empresa. E, cara, pequena e média empresa, comparando a Labs, que assim, fatura bi-ano, tô falando de empresa que fatura 300 mil, 500 mil, 1 milhão ano, até às vezes 10 milhões de anos, o cara quer fazer um e-commerce. A primeira coisa, eu falei a diferença entre vender através da internet e pela internet. E eu queria que se tu pudesse compartilhar um pouco dessa experiência que tu tem na Labs, principalmente, mas em outras, qual que é a diferença de um para outro? E se tu puder dar uma dica pro pessoal que quer começar no digital, quer contratar uma agência como a DOT, que está precisando alavancar as vendas pela internet, qual é essa diferença do através e do pela internet? Eu acho que é um belíssimo ponto e que é um ponto de enfrentamento de agora, de todas as redes, né? Porque eu acho que tu coloca super bem. Uma coisa é vender pela internet, vender na internet, né? Outra coisa é pelo digital. Então, por exemplo, nós na Labs, a gente está redesenhando a jornada do vendedor. Porque normalmente o cara diz, vamos falar da jornada do cliente. Legal. Mas eu acho que tem um passo anterior, porque, de novo, o fluxo em loja era obrigatório. Hoje, ele já não é tão relevante, porque o fluxo mais importante hoje do time de vendas é o fluxo do WhatsApp dele. Principalmente no varejo, né? Ali que ele está vendendo. Os nossos grandes vendedores vendem um percentual absurdo pelo WhatsApp. Então ele está vendendo digitalmente, mas para o mundo físico. Para o cliente, que é a relação dele, que ele está negociando, o cliente vai buscar lá até o produto, ou eu vou mandar para a casa dele, mas numa relação pessoal através do digital. Cara, que legal. E essa é a nova jornada, porque assim, esses dias ainda visitando uma loja, a gente tem o hábito de visitar muita loja justamente para ter essa perspectiva real, né, dessa nova dinâmica. E um vendedor bem forte nosso, assim, eu disse, tá vazia a loja. Ele, não, tá vazia, normalmente enche só sábado e coisa. Puta, que droga. Ele disse, por quê? Melhor, eu fico mais tempo no celular vendendo daí. Olha a perspectiva do cara. Que genial isso, cara. Era, legal, porque daí eu fico com a minha lista de transmissão aqui, trabalhando. E a gente tem, claro, motores de tarefas personalizadas que o próprio CRM manda para ele, funções que ele tem que fazer no dia a dia dele. E, além disso, ele operando com a sua carteira de clientes digitalmente. Legal, cara. Mas é uma mistura de mundo físico e digital forte. E, cara, que legal isso, porque assim... Hoje vocês fazem anúncios através da internet ali. Eu ia te comentar, desculpa, é forte isso e também é forte a atuação, sim, e eu aconselho todo mundo a ter uma agência digital para melhor orientar e melhor usar o seu funding para isso, né? Porque é fundamental hoje o canal das redes sociais, fundamental. Porque uma coisa é o WhatsApp, sem sombra de dúvida, é o grande realizador. Mas para eu chegar lá eu tenho um caminho. E hoje é muito complexo isso, porque eu tenho uma conta de... vamos lá, eu tenho uma conta para cada loja, eu tenho uma conta que é do corporativo,
tem determinadas comunicações que obrigatoriamente eu tenho que fazer para aquela comunidade. E ela é muito mais forte quando é naquela comunidade. Cada vez mais a gente entende que os grandes influenciadores não são os grandes conversores, e sim, quando eu tenho um nano influenciador naquela cidade, ele carrega muito mais credibilidade. O pequeno influenciador, né? O pequeno influenciador. Então, assim, cada vez mais a gente precisa de ajuda para isso. Isso não é fácil fazer dentro de casa. E não é fácil fazer sem conhecimento. Se não tiver uma agência te ajudando, dou uma dica aí de... Falem com o Jordan sobre a DOT. É fundamental ter ajuda para isso, porque dentro de casa é muito difícil orquestrar essa maluquice toda. E sabe o que é bacana? Até agradeço, né, Mazieiro, pela indicação aí. Depois eu vou deixar um link aqui, ou, enfim, quem quiser nos procurar para nos contratar. Mas trazendo uma outra experiência que eu tive, e acho que sempre tem alguma empresa, algum momento de experiência na nossa vida que vira uma chave, né? E para mim foi a Cyrela, né? Eu trabalhei, hoje a Cyrela é a maior consultora do Brasil, e eu nunca vou me esquecer que a Cyrela tem 5.000 funcionários, né? Cara, eu tinha 2 pessoas no setor de marketing. Era eu e meu chefe. E a gente contratava uma agência. Às vezes eu ficava pensando, mas por que eu não tenho alguém aqui para fazer a mesma coisa? E aí depois me surgiu uma virada de chave, depois de algum tempo empreendendo, que o que não é core business tu delega, né, cara? Mas o core business da Cyrela, ou da Labs, ou da tua empresa, daqui a pouco, não é o teu core business ser uma agência de marketing. Então, cara, delega, porque às vezes é difícil, né? E trazendo para esse ponto, cara, a gente sabe que investir em tech é uma coisa importante, mas sabe uma dificuldade que até às vezes eu enxergo como empresário, e muita gente que está nos assistindo pode ter, cara, como que a gente elenca a prioridade? Porque as possibilidades hoje são infinitas. Tu pode criar uma inteligência artificial para atender no WhatsApp, tu pode criar assim como foi, a gente estava falando da experiência da Labs, tu pode colocar um mapeamento de calor na loja física para entender onde é que as pessoas vão mais ou menos. A zona quente, como tu comentou. Cara, como elencar prioridades hoje, de onde investir em tech? Tu vê primeiro os problemas, e aí em cima daqueles problemas tu vê como o tech pode ajudar. Tu acredita que o tech é uma coisa que vem ao natural, então, pô, a gente tem um problema aí numa conversa, daqui a pouco a gente enxerga que o tech pode ajudar. Como tu elenca prioridades hoje para resolver problemas e como é que o tech ajuda, cara? A vida toda isso foi muito difícil, né? Foi uma decisão muito difícil. O to-do era gigantesco, né? Então era sempre o grande negócio era como priorizar, né? Sempre foi o grande desafio. Hoje é mais fácil para nós, e talvez quem ainda está começando aí, né? Pode. Hoje é muito, muito fácil. É o que nós estávamos falando antes. É o que vai rentabilizar. O que vai trazer dinheiro? O que eu vou trazer tech é para performance. O que vai trazer dinheiro. Então esse é o rei. O que vai me dar performance, rentabilidade, geração de fluxo de caixa. Esse é o mandatório. Depois eu posso até optar por alguns outros critérios, mas esse é o cara. E além da agência, que pô, tu comentou que a agência talvez, não é exatamente tech, mas faz parte do digital, é uma coisa que pode ajudar algumas empresas, empresários, gestores, enfim, mas não sei se tu pode compartilhar com a gente, mas tem alguma coisa de tech nos últimos... pode ser coisas básicas, estamos falando de um CRM, estamos falando de coisas que é tech. Perfeito. Cara, o que tu pode dar de 2 a 3 dicas para quem é empreendedor, do setor de varejo principalmente, que tu vê que o tech, assim, mudou e que se essa pessoa não tá fazendo, ela tá comendo mosca, cara? O que tu pode dar de dica aí? Tem bastante coisa, né, cara? Assim, a gente tá falando de um mundo infinito aí no varejo. Grande. Mas eu acho que tu tocou num ponto para mim que ele é fundamental, que é o CRM. Legal. E é justamente algo que é meio... desconsiderado por boa parte das empresas. Banalizado, talvez. Que é ter uma boa qualidade de dados. Então, assim, quanto mais dado eu conseguir captar, quanto mais informações eu tiver cruzadas, e daí o CRM vira um grande guarda-chuva disso tudo, mais eu vou ser assertivo. E hoje em dia, cada vez mais a gente entende que estratégias lineares, né, para todo mundo não funcionam mais. Eu sou obrigado a ter grupos, clusters, chegar até o ponto do CPF. Se eu não tiver uma hiperpersonalização, eu vou estar perdendo logo ali adiante. Então, como que eu faço hiperpersonalização? É só com um CRM por trás. E o que a gente está fazendo agora, porque qual que é o grande desafio? Eu tenho CRM, uma base maluca de 3 milhões de clientes lá com
tantos milhões de venda envolvida numa base histórica gigante. Quando eu contrato um analista de dados, por exemplo, o que eu fico esperando dele são insights. O que está dando certo, o que não está dando certo, qual o cluster de cliente, em qual período sazonal, com qual tipo de oferta ou impacto faz mais conversão. E isso é uma análise combinatória gigante. Tem muita coisa para cruzar. Né? E esse é o ponto que a gente começa a usar a inteligência artificial. Ela é a nossa geradora de insight agora. Ela é que diz, historicamente, esse tipo de cliente tem convertido mais com essa estratégia, nesse período, dessa forma. Então, tu sobe a base, tô dando um chute aqui, tu sobe a base lá para uma inteligência artificial, vou falar do ChatGPT aqui, por exemplo. Tu sobe essa base lá e tu fala, cara, analisa para mim essa base de dados e me entrega relatórios de dados que façam sentido para eu poder segmentar melhor o meu público. E num conversacional, muitas vezes. E tu usa até desculpa a pergunta, mas se tu puder compartilhar, tu usa uma inteligência artificial própria, tu tem o ChatGPT mesmo? Essa é uma discussão que a gente está... Claro, todo mundo começou com o ChatGPT, né? Sim. De uma forma muito genérica, mas a gente entende, e se tu pegar agora o cenário tem migrado para isso, eu sou obrigado a ter a minha inteligência artificial. Então, eu acho que muita gente vai aterrissar suas bases para dentro de casa e rodar motores, mas acessando mais dados meus do que do resto do mundo. Claro, te entendi. Porque daí ele começa a te dar muito mais resultado coerente com o teu business. Isso tem a ver com criar, talvez, se tu criar um prompt bem completo, tu acha que tu pode usar, por exemplo, tu pode usar o ChatGPT, mas tu pode criar um prompt com uma tua base de dados ali para tu escolher. Sem dúvida. Pode ser uma solução para o empresário, por exemplo. Eu acho que essa híbrida é a melhor. É a melhor. Que legal, cara. Inevitavelmente vai passar por isso. Tu sabe que a gente... Não sei, até uma pergunta. Vocês usam bastante OKRs na Labs, não? Cara, tu indica até o OKR, assim, tu acha que é uma boa maneira de setar? Eu acho que tem que ser... Sim, desde que... Porque são muitos... Tem os OKRs da empresa, tem os OKRs de todos os setores, né? Então tem vários... Eles têm que... Todos têm a mesma conversa, né? Todos têm que estar apontando para o mesmo lado, né? Sim, te entendi. Então ele normalmente é um trabalho que nascia isolado, mas se eles não nascerem juntos e coerentes, eles não vão dar certo, né? Sim. Então a gente vive disso, mas de novo hoje de uma forma muito mais inteligente. Sim. Muito mais sincronizada, muito mais adequada. A empresa inteira apontando para o mesmo lugar. Esse é o ponto fundamental. Sabe que o OKR, eu li um livro que é Avalie o que Importa. Agora eu não lembro exatamente o nome do autor, mas foi bem interessante. Foi quando eu vi os OKRs pela primeira vez. E tu sabe que eu fiz 2 vezes. E a primeira foi bem mais ou menos, a segunda melhorou. E essa terceira vez que eu fiz, a gente está com quase todos, vou te dizer assim, 70% dos nossos OKRs estão batidos do trimestre já. E até isso tem a ver com vendas e tudo mais, mas eu achei muito legal os OKRs e linkando com o que a gente estava conversando de tech, inteligência artificial, e falando ainda sobre resultado, que foi o que a gente conversou no primeiro momento aqui do podcast, o nosso objetivo, já planejando os OKRs do segundo trimestre, é como que a inteligência artificial pode otimizar o nosso caixa. Porque hoje, lá na empresa, diferente do varejo, a gente fala de serviço, né? O nosso produto são pessoas. Então, a gente está tentando entender a forma que a inteligência artificial pode começar a trazer mais margem para a gente, sabe? Eu acho que a gente até tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu tenho tido bastante cuidado com a questão da inteligência artificial, porque senão ele vira um ser muito abstrato, né? Sim. E, na realidade, a inteligência artificial ela é uma evolução, né? Vamos lá. A gente tinha que fazer tudo no Excel, né? Depois veio lá um BI para nos ajudar, daí a gente começou a integrar melhor as coisas. Daí vem um CRM para melhorar, depois a gente começou a robotizar, né? Pô, lá na Labs tem mais de 300 processos robotizados que trouxeram nobreza para a hora das pessoas, não que eu demiti a pessoa, Sim. mas ela lá, em vez de pegar 350 notas de contas de luz, tem um robô fazendo por ela, né? E ela está fazendo coisa muito mais nobre. Mas eu acho que a gente tem tratado a inteligência artificial com naturalidade, com esse objetivo de o que ela vai me trazer de resultado, mas com objetividade. Ele é quase isso. Como é que eu faço ele? Por isso eu gosto até do conceito que a Microsoft adotou do Copilot, né? Eu acho que é isso aí, cara. Legal, eu continuo sendo piloto. O nome para mim caiu como louco. Eu continuo sendo piloto, mas eu tenho um cara ferramenta. Um cara que me ajuda o tempo inteiro, cara. Sim. Então assim, a gente vê, falando de tech um pouco, né, para quem for do mundo tech,
A gente está começando a desenvolver um projeto agora, que é dessa jornada do vendedor nova, que ele já nasce com inteligência artificial, mas é inteligência artificial pro desenvolvedor. E a gente está sentindo que dá para reduzir o tempo de desenvolvimento de determinados códigos em até 3 vezes. Coisas que nós setávamos de 24 horas, conseguindo fazer em 8. Bem melhor. Porque tem uma inteligência artificial te ajudando, documentando, testando. Enquanto tu está codando, ela já está testando. Sim. Então, eu acho encontrei um erro nessa linha, isso aqui está errado. Então, para mim, esse é o grande conceito da inteligência artificial. Ela não vai fazer milagres, mas ela pode ser um baita de um ajudante. Um baita copiloto. Porra! Que legal, cara. E assim, até eu pulei uma pergunta aqui que eu tinha escrito, mas o que está sendo mais desafiador hoje no sentido do varejo? Não só varejo, mas claro que a gente não pode abrir 100% dos desafios da Labs, mas o que tem sido desafiador nesse setor e o que tu pode compartilhar com a gente que, cara, tá sendo legal, assim, tá sendo desafiador. A gente sabe que o desafio nem sempre é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas o que tem passado para o varejo é duro, né? Sempre foi. O varejo é um cara que a última linha ela é muito suada, né? Na primeira linha lá tu faz números gigantescos e quando tu vai para a última linha tu diz, puxa vida, tudo isso... montanhas para parir um rato. Então ele é... Hoje, sem sombra de dúvida, eu diria que o maior desafio é a maior capacidade de geração de caixa possível. Então, assim, até a gente teve momentos onde era expansão, momentos onde era ampliação de novos negócios, mas hoje Por quê? Porque ele é um mercado que ele está espremido pelo próprio fornecedor, pelo próprio fabricante. Está lá a Samsung vendendo pelo e-commerce delas direto, né? Tá lá, que é um concorrente direto. Não posso nem usar marcas, né? Mas estou dizendo grandes fornecedores, grandes fabricantes fazendo venda direta também. A gente tem um grave ofensor que são os grandes marketplaces, né? Então tu pega o Mercado Livre, uma Amazon, triturando de vender e na realidade eles são só um vendedor e tu que está abrindo mão da tua margem, pagando comissão para os caras, mas eles são a grande vitrine. Tudo isso foi esgotando a margem, né? Então hoje a grande luta é margem. É a última linha. Então, sempre cortando a unha, que a gente diz. Tem sempre que cortar custo, né? Cara, olha para custo, tempo inteiro para custo. Tempo inteirinho para custo. Toda vez que tu faz uma revisão, tem alguma unhinha para cortar. E sabe o que é legal, Maziero? Trazendo aqui um gancho para tua fala, que eu nunca vou me esquecer dessa frase que eu ouvi, que se tu traz R$1 de lucro, não é R$1 de fato, né? É 30 centavos, é 20 centavos. Quando tu corta R$1 de custo, é lucro na veia. É lucro na veia. Então isso é muito legal, né, cara? É fundamental isso. Que bacana, cara. E isso era a minha próxima pergunta, que é, cara, o que a gente pode fazer para lidar com essas margens mais baixas, né? Porque até eu que estou em serviço hoje, eu percebo que a gente gera caixa um pouco pior do que nos últimos anos. Sem dúvida. Porque tu tem muita disputa, tu tem muito profissional autônomo, enfim, o mercado é prostituído no geral, tanto no varejo, tanto no serviço. Cara, o que tu pode dar de dicas pro empreendedor, além dessa de cortar custo, que a gente sabe que é importante? Tem alguma coisa que tu pode compartilhar com a gente que pode nos ajudar com margem? Eu acho que a gente vai cair numa máxima que é por que ele vai se conectar à tua marca? Por que ele vai comprar na minha loja? Por que ele vai usar a tua agência? Qual o motivo? Cara, se tu não tiver se tu não for alguma referência, se tu não fizer diferença para ele, não vai adiantar. Então, assim, se tu não tiver como aconchegar bem esse teu cliente, se não tiver como dar segurança para ele, se tu não tiver como dar uma boa experiência para ele, se tu não for cada vez melhor na entrega para ele, no tempo de entrega, num problema de devolução. Então, eu acho que cai muito, cara, porque não adianta. A competição por preço... ela é a pior das competições, né? Tu não pode cair nessa briga. Cara, se tu cair só nessa briga, se teu hoje isso está cada vez mais claro. Se o diferencial for preço, cara, sinto muito. Não vai dar. Não vai dar certo. E eu concordo contigo. Eu acho que serve muito para o varejo, mas historicamente para o varejo. E talvez mais acentuado agora, mas eu sinto sim, e por ter muita relação com muita empresa de serviço, eu sinto que o serviço começa a sofrer isso. A gente via negócios com
40% de margem, com 30% de Não é mais a EBITDA. mesma coisa. Não, isso não tem mais. Então, assim, mas para se manter bem e poder fazer um preço adequado à necessidade que tu tem que mudar o teu atendimento. Tu tem que dar algo diferente. E tu sabe o que eu vejo assim, Mazieiro? Que antes, quando eu era atendido por uma grande agência na Cirela, acho que ela nem tá mais lá, tá? Tenho 90% de certeza, não vou falar nomes aqui, mas sabe o que eu não gostava? Que antes a agência de marketing era só custo. E a gente pagava um FII mensal e 10% sobre o que a gente investia. Então era custo na veia. E quando eu comecei a criar a DOT, eu pensei numa coisa que é, pô, cara, pensando nessa questão da última linha, como que eu ajudo esse cara na última linha, porque é a minha função, mas eu faço parte disso. E aí, o que eu comecei a fazer para os clientes e que tem sido muito legal essa experiência, até dando dica para quem também está nesse ramo, como eu, mas também trazendo para o pessoal do varejo para indicar para a sua agência hoje fazer a mesma coisa, é, cara, eu ofereço um fixo menor hoje para os nossos clientes e eu falo assim, cara, tem essa proposta que é só fixo, que é, sei lá, 10 mil reais por mês, e tem essa que é o fixo mais variável, que é 3 mil reais por mês o fixo, tô dando um exemplo aqui, mas tu me paga X% do que eu gerar. Então, isso tem se conectado muito mais, porque eu vi uma mudança muito grande no pessoal. Seja varejo, que eu atendo bastante, seja investimentos ou qualquer outro tipo de empresa, eu vejo que isso tem gerado uma conexão muito grande. E aí, só para terminar o meu exemplo aqui, que eu acho que esse é um exemplo que eu posso trazer da própria empresa para quem está nos ouvindo, é como vocês conseguem se conectar melhor com o cliente no que realmente faz sentido para ele, que gera valor, que no caso das nossas empresas que a gente atende é o resultado. E eu também passei ontem por uma experiência muito legal, cara. Eu não sou um comprador assíduo da reserva. Mas eu tô de aniversário no sábado agora, inclusive. Se quiser me dar um presente, fica aceitando. Mas brincadeiras à parte aqui, Mazieiro. Eu entrei na loja, provei 3, 4 tênis e eu ia comprar um tênis só. Que a minha mãe quer me dar, inclusive eu fui lá escolher com ela. Resolvi comprar 2, fui pro caixa e tal. E a minha mãe aceitou um café. E eu falei, pô, só agora que tu tá pagando que tu pediu café, né? Tá esperta. E o cara, não, a gente sempre oferece água, café e cerveja. E eu, cerveja? Ele abriu, assim, uma geladeira como se fosse a porta do céu, cara. Tudo branco, assim, com... E aí, cara, ele alcançou, assim, uma cerveja pra mim bem gelada. Eu, cara, que experiência do cliente. Eu falei pra ele, cara, vou voltar pra comprar meia aqui. Quando eu chegar na loja, tu já sabe, me vê aquela meia bem gelada. Então, cara, eu fiquei pensando assim, cara, deu vontade de voltar. Deu vontade de voltar, sabe? E é só uma cerveja. Ô, cara, mas é isso aí, tu exemplificou o que eu tava falando, que é, eu acho que vai ter que ter cada vez mais isso muito forte, né? Porque senão, é que nem tu diz, que diferencial eu vou ter, né? Eu tenho, ou minha marca tem que significar muita coisa, e daí isso é muito caro, é Sim. muito difícil, ou eu tenho que dar um ponto de acolhimento para esse meu cliente que ele se sinta de fato confortável em Em estar casa. comigo. Ele tem que se sentir em casa. Então, cada vez mais essa questão atendimento, treinamento, equipe, é cada vez mais fundamental. Legal. Porque esse vai ser o diferencial, não vai ter outro diferencial. E, de novo, dá para estabelecer o diferencial de preço, só que tu vai estar penalizando teu negócio, obrigatoriamente. Sim, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Cara, que legal essas trocas, porque acaba gerando alguns insights, assim. Enquanto a gente tá conversando, eu tô pensando em coisas aqui que até a DOT pode melhorar. E aí, a gente passa, tu falou sobre, pô, 70% mais ou menos ali das compras são na loja física, né? Isso tem um impacto do porquê que a pessoa vai pra loja física, né? Mas qual que é a diferença, né? E, pô, cara, hoje se eu tiver que optar por ir na reserva ou comprar online, eu acho que eu prefiro ir na reserva tomar uma cerveja. Tá aí, Sabe? tu matou. E E, de novo, e isso que tu ainda faz parte de uma casta incrível, assim, do brasileiro médio, né? claro. Então, assim, se a gente for descer aí, passa a ser mais fundamental, entendeu? Claro. Então, tanto que hoje um dos diferenciais competitivos nosso, enquanto empresa, é ter o crediário. Sim. O crediário, por que é ter o crediário? Porque o público de baixa renda, ele não olha para o total do produto, ele olha para o que cabe no bolso dele na parcela. Porque ele tem uma renda média super baixa, cara, e ele tem que pagar aluguel, gás, luz, água, rancho, e se sobrar alguma coisinha, comprar. E falta o acesso a crédito, né? E falta o acesso a crédito, porque ele não é um cara desbancarizado, o cartão não libera crédito para ele. Então, assim, é uma ginástica que ele é obrigado
a depender de nós, entendeu? Legal. Pô, cara, assim, ó, eu não sei vocês, mas eu já tô aprendendo muito. Cara, tá sendo muito bacana. E a gente, daqui a pouco, já tá se direcionando pro final. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu tava escrevendo aqui pra poder te apresentar, enfim, pô, cara, 100 pessoas que respondem a tua gestão. Eu, na empresa, cheguei a ter 50 e poucos ao mesmo tempo e eu quase enlouqueci, cara. E óbvio que a ideia é crescer mais a DOT daqui pra frente, enfim. Mas, pô, se tu pudesse dar uma dica pra galera, pra turma que tá nos assistindo, que o que é mais importante na gestão de pessoas, na tua opinião, é claro. E é claro que não tem como elencar só uma coisa, enfim, mas, pô, tu enxerga algumas dicas que tu pode trazer pra gente de gestão de pessoa que tu tem sentido que é muito valioso pra ajudar a gente na gestão das pessoas, cara? Eu tenho, daí é uma escola minha, assim, né? Uma característica minha que é autonomia conquistada. Eu sou um cara que gosto muito de dar autonomia. E quanto mais forem me conquistando, mais vão ter autonomia. Então, assim, para mim deixa as pessoas decidirem também, deixa as pessoas participarem. Eu gosto muito de estar a mão na massa, então eu participo muito do dia a dia também. Gosto de estar inserido e deixo aberto desde o meu estagiário até a minha head. Pode falar comigo, não tem frescura, pode me acessar e conversar. Eu tô sempre querendo dar autonomia, liberdade com responsabilidade. E porta aberta. É a primeira frase que eu digo, cara, a minha porta não precisa nem bater, pode entrar e conversar comigo. Então, eu acho que a dica é essa, cara. Quanto mais eu conseguir que mais líderes possam tomar decisões alinhadas com o pensamento, nem meu, pensamento da empresa, tá tudo certo, entendeu? Sim. E assim, a cereja do bolo é tu de alguma forma ser uma referência também, né? Porque, vamos lá, é muito melhor tu trabalhar para um líder inspirador do que por um líder qualquer. Sim. E Então, isso no pessoal também, né? No pessoal... Não, e eu acho que as coisas se misturam daí. Claro. Porque não adianta eu ser uma referência técnica, né? E ser um cara que não dá bola para a pessoa. Não olha pra gente. E não adianta eu ser o queridão que não conheço nada. Então, eu acho que é um ponto de equilíbrio e que mistura, assim, o profissional e o jeito de ser, e o ser humano também. Cara, que legal. Muito importante isso. Acho que foi... Eu acho que a questão da inteligência emocional, ela começa a entrar muito aí, né, cara? Que a gente tem que se desenvolver como pessoa, a gente tem que se desenvolver como ser humano para poder liderar, né? Porque no final, cara, atrás de todo CNPJ tem o PF, né, cara? Claro. E a gente depende de tanta gente para fazer o nosso trabalho. Acho que isso é uma das coisas que eu melhorei E eu muito. acho que é isso, cara. Trata as pessoas como tu gostaria de ser tratado. Então, todo mundo é igual. Que legal. Então, tem que tratar todo mundo bem. Que massa, cara. Eu tenho uma premissa que eu até aprendi com o Lê, que é um amigo nosso em comum. Cara, eu aprendo o nome de todo mundo. Até aqui, antes de entrar no podcast, eu perguntei várias vezes o nome do Bruno, que tá gravando o podcast pra gente. Até agradecer o Bruno aí, valeu. Mas, cara, eu entro assim na porta e desde lá da portaria eu já começo. E isso no meu prédio comercial lá, eu sei o nome de todo mundo. E é impressionante como, na consequência, isso começa a abrir portas, né? Cara, é impressionante. Às vezes tu precisa de um favor, de uma dica, e tu não fez isso naquela premissa do, vou fazer pra mim. Mas, cara, isso te abre tanta porta na vida, né? Talvez a gente não tivesse aqui, né? Eu parto de um princípio que é quase um legado, né? Eu quero que sintam falta do cara legal, que era o Mazieiro, né? Do cara humano, do cara legal, do cara agradável, né? Como legado até, né? Sim. Pior é o cara deixar um legado, aquele mala, aquele... Chato pra cacete. Não, mas que bom, cara, que bom. Não é o caso. Posso te assegurar que não é o caso. Vamos lembrar de ti muito bem. Cara, bom, a gente sabe que a Labs é gigante, vocês têm vários desafios que vocês já comentaram com a gente. E a gente sabe também que tu tá correlacionado aí à questão do marketing, né? Então, correlacionado não, é relacionado diretamente com a questão do marketing. Eu sei que talvez tu não tenha números exatos assim, mas, cara... Vou até falar de uma maneira um pouco mais geral.
mas o quanto o custo por aquisição de cliente, saber quantas vezes a pessoa recompra contigo dentro do CRM, que a gente já falou. Tu falou que isso é muito importante para vocês, né? Mas vocês têm visto alguma questão assim que tem melhorado o custo por aquisição de cliente de vocês? Vocês têm visto alguma coisa que aumenta a quantidade de vezes que essa pessoa recompra com vocês no varejo? Você falou muito de clusterização ali dentro do CRM, olhar um pouco mais para tribos, digamos assim, né, de clientes. Cara, o que tu tem visto assim de tendência que tem ajudado vocês hoje dentro desse segmento de varejo, assim, a diminuir CAC, aumentar LTV, enfim? A gente, por ser um varejo físico grande, né, e por muito tempo, realmente o CRM foi algo que a gente embarcou há muitos anos atrás. Inclusive, eu desenvolvi um CRM, né, para Labs próprio. Caraca, que legal. Por muitos anos. Há pouco que a gente trocou, né, faz uns 3 anos que trocou. Mas o CRM, no nosso caso, ele é fundamental porque ele é o grande gestor da fidelidade, né? E o nosso cliente, ele é obrigado a fidelizar por causa do crédito, para eu tá com a capacidade de endividamento dele para mim, né? Uhum. Porque senão ele vai tomar em outros, né? E quanto mais eu tiver. Então essa ciência conectada à gestão de crédito do CRM é super forte. A gente ainda, eu diria, por isso que eu reforço tanto a questão de ter uma agência, né? Uhum. E que eu acho que tem que ser uma perseguição de todo mundo, porque isso para o varejo é muito novo também, entendeu? Não é uma prática de muito tempo. Sim. É uma prática nova. Então a gente ainda... Como é que eu falo e invisto no TikTok? Como é que eu falo e invisto no Insta? Eu devo ter contas de todas as lojas mesmo? Ou eu devo ter só a corporativa? Pô, mas peraí, essa conta da loja que fala com a comunidade dela. Então eu tenho que mostrar que o gerente tem que ser o influenciador daquela cidade. E essa ginástica toda, ela é super complexa. Sim. E a gente testa diversos modelos. Uhum. Agora a gente está tentando começar com live commerce também. Isso é bem legal. E testar, eu acho que é algo que vai dar muito certo também, né? Então a gente também está testando, faço uma grande live ou eu faço pequenas lives para a comunidade local, inclusive com uma participação maior da própria loja. Sim. Então eu acho, só reforçando, eu acho vital a participação, e daí sim, aqui vai um toque, né? A participação das agências de uma forma efetiva, de uma forma a entender essa cultura. Porque, por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar no marketing com 3 grandes pilares, porque eu tenho a região sul toda. Tem lugares onde eu tenho um altíssimo grau de fidelidade. Sim. Eu pego a região carbonífera, pego a região litorânea, que a gente foi a primeira rede aí para o litoral, é a maior que tem carbonífero, onde nasceu a rede. Cara, eu tenho 40% da população econômica ativa é cliente ativo nosso. Caraca, que força, hein? Então, assim, ali eu tenho que fazer o quê? Relação de fidelidade. É uma estratégia diferente. Eu tenho que fazer eventos locais, me comunicar. Eu tenho uma outra região que eu sou desconhecido. Eu fui lá para a região oeste, para a fronteira, e os caras mal sabem quem é a Labs. Tem que adquirir cliente. Lá eu tenho que ser conhecido. Então eu tenho que usar mídia off, eu tenho que fazer estratégias diferentes. E tem lugares que eu tenho que ser mega competitivo. Grande Porto Alegre. Competição. Tá, todo mundo é competição. É outra estratégia de marketing. Legal. Então eu acho que a agência, ela precisa entender isso para poder me atender bem. E a gente hoje está com uma agência de São Paulo, né? Que procura dar insights e coisa, mas é complicado. Sim, falta a questão mais regional, né? E às vezes daí a gente, claro, a gente sempre quer escalar nossos negócios, né? E vocês não é diferente, tem que achar uma forma. Mas daí eu deste lado do balcão, assim, eu curto muito o modelo boutique também, o modelo que entende o teu negócio. Que de alguma forma compreende que aquele modelo, o modelo de cada um é diferente. Sim, menos grandeza em termos de, a gente tem 100 mil, 200 mil clientes, não sei o que, mas, cara, me conta como é que é o teu negócio, como é que eu te ajudo na última linha, uma relação mais próxima. Cara, muito bacana isso e, enfim, a gente sabe o quanto o marketing digital, mas tu falou de outras ações ali que são interessantes, que eu só vou salientar aqui pro pessoal, que é, cara, nunca é uma coisa só. E muitas vezes alguns clientes, já dei várias consultorias para alguns clientes, que é depositar toda aquela força no digital. Eu tenho um faturamento X, eu quero ter 2X no final do ano.
E qual que é a tua parte nisso, né? Muitas vezes eu pergunto. Ô, Jordan, eu tenho uma matriz que eu cruzo esses 3 pilares com uma matriz, cara, que vem de TV, rádio, rádio local, jornal da cidade, revista nossa, rede social, Influenciador. eventos locais, influenciadores, carro de som. Tudo. E muitos... Então, assim, é uma matriz infinita de possibilidades que eu tenho que fazer a combinação do que eu uso para cada uma dessas estratégias. Sim. E a mídia, o ON tá lá, forte, cada vez mais forte, porque a mídia de massa é difícil de mensuração, é muito cara e assim Sim. por diante, cada vez mais forte, mas que nem tu diz, ela tem que ser complementar. Não adianta o cara querer fazer só isso. Não adianta. Não vai adiantar. Claro. Ah, eu vou fazer só isso e não tem CRM. Porra, mas daí eu não vou saber quem Cara, tá... isso é uma febre. Cara, Isso não é uma adianta. febre. Como é que a gente... Tem cliente nosso, cara, que começou muito bem, tá com a gente até hoje. A gente tem cliente desde 2021, que começou com a gente sem CRM. E ele só sabia que trazia resultado. E eu, cara, instala o CRM. Cara, instala o CRM. Cara, porque assim, o CRM, eu acho que a gente toca num ponto muito importante pro varejo, que é CRM é lucro, né? É. Porque muitas vezes no custo por aquisição de cliente tu empata. Tu paga R$100 para ter os mesmos 100 ali. Nem empata, às vezes sai no prejuízo. Mas tu faz aquele cliente recomprar, tá contigo mais vezes, entendeu onde é que ele tá, onde é que ele comprou contigo, o que ele comprou, como acessar mais vezes essa tribo, é aí que mora o lucro. E eu respondo por incremento de clientes ativos a todo ano. A gente teve agora, em 2024, recorde até de crescimento de base de clientes ativos. Mas então eu tenho que estar sempre medindo quantos clientes ativos são novos, quantos clientes ativos são recuperados, qual o meu volume de clientes inativos e o porquê, Cara, para que poder legal. estar reativando. E eu só consigo fazer isso com o CRM. Senão eu não consigo fazer, cara. Como é que eu vou saber quem está escorrendo pelos dedos? E era teu, E né? por quê? E era meu. Então era o cara mais barato de eu manter lá dentro, muito mais barato do que eu puxar um novo. Cara, que frase genial, porque quando eu tava na Cirela, eu trabalhava com uma base de CRM muito grande, e eu sempre falava pro corretor de vendas, o corretor de imóveis, eu falava assim, a venda tá dentro de casa. A venda mesmo, a venda forte, aquela que tu quer pra ontem, tá dentro de casa. Porque o CRM o cliente que chega no CRM amanhã, não é que tu não tem que trabalhar com ele, mas dependendo da latência, o período de latência para esse cara fazer uma compra, essa pessoa fazer uma compra, ele vai demorar muito mais tempo para comprar contigo do que o cara que já tá lá contigo. E às vezes as pessoas não entendem essa correlação do adquirir um cliente novo não é a mesma coisa que tu trazer um lucro efetivo na hora, né, cara? E às vezes tu te esquece, vou gerar fluxo, botar cliente novo e tu te esquece de olhar para os teus caras fiéis. Que tá lá. Que tá lá. E que, putz, se tu não der atenção para ele, vai ser fácil ele trocar de porta. Cara, porque a gente vende commodity, cara. O fogão que eu tô vendendo ali tá na loja do lado. Talvez até pelo a mesmo TV preço. Então, se eu não tratar esse cara com carinho, com conhecimento, com relacionamento... Com cerveja. Com cerveja, fica fácil do cara trocar de porta. Legal. E, cara, uma coisa que eu vi, a gente atende a FMP, que é uma das maiores faculdades de Direito do Rio Grande do Sul aqui, e a gente, enfim, conseguiu um resultado bem expressivo com eles, até tava falando contigo. E sabe uma das coisas que mais como é que se fala? Afunilou nossa relação, aproximou nossa relação, foi justamente o encontro presencial. E aí, olha a sacada nisso, porque a gente é uma empresa de digital, a gente só falava com eles pela internet, não sei o que. Não, mas vamos fazer o mensal presencial para ver como é que é. E, cara, a gente pode ver isso em tantos âmbitos, né? Porque tem muita gente vai nos ouvir que é do digital, tá? Que talvez não seja do varejo, que talvez não tenha entendido exatamente o que o Mazieiro está tentando trazer para vocês. Mas, pessoal, o que vocês podem fazer para estreitar a relação com o cliente de vocês? Como que vocês podem daqui a pouco trazer consultoria comercial? Como que vocês podem daqui a pouco ir presencialmente para falar com essa pessoa? Como que vocês podem entender as outras frentes de negócio, outros produtos, outros serviços, outras maneiras de trazer rentabilidade para esse cara? Como que vocês podem, através do digital, trabalhar a base que ele já tem de cliente? Isso é uma coisa que a gente faz muito, que é, cara, pega a base de clientes que tu tem lá no teu CRM e ativa eles no online de alguma maneira. Então, uma coisa que eu acho que é bem bacana que a gente faz, até vou trazer algumas sugestões para ti, que eu acho que é difícil te trazer alguma dica aqui que tu não conhece. Sempre aprendendo. Mas duas coisas que eu posso te trazer que tem trazido um resultado bem legal para as empresas de varejo que a gente traz é ter acesso a 100% dos seguidores do influenciador. Isso é uma coisa que pouca gente utiliza. Eu vejo pouca gente utilizar. É uma boa dica para você que é dono de empresa, que é você fecha com influencer. Normalmente, tu pega 5%, 10% daquela base que realmente tu vai ter audiência daquele influencer. Porque tu posta uma coisa no Instagram, no TikTok, em algum lugar, tu não vai ter 100% dos teus seguidores. O que a gente faz hoje?
Quando a gente fecha uma parceria com um influencer, a gente pega acesso a 100% do público dele. Aí olha que legal. A gente roda um anúncio da Labs, por exemplo, com o influencer aparecendo dentro do teu perfil para 100% da base de seguidores dele, fazendo um remarketing. Cara, isso começou a trazer uma venda pra gente sensacional, porque é uma maneira de tu estreitar a relação com um cara que já conhece aquela pessoa através da imagem dela no teu perfil, só que tu roda para 100% do público dela. Então, às vezes, você que é dono de agência, eu sei que tem muito dono de agência, de assessoria que me acompanha, você que é do varejo, às vezes você já está fazendo uma ação, mas você não pensou como é que você pode estreitar essa relação, como você pode fazer o mesmo dinheiro que você já gastou esse dinheiro com influência. Tu já está gastando. A gente volta lá para o início da nossa conversa, que é, cara, mas o que pode gerar mais caixa para mim? E uma outra ação que eu vi que é bem interessante era essa do influencer e a outra era na relação do CRM, né? No remarketing, lookalike, que é, cara, às vezes tu pode pegar a tua base de clientes, talvez tu que está nos assistindo não sabe disso, com certeza o Mazieiro já deve ter ouvido falar, que é, tu pega essa base e hoje, pessoal, tu consegue subir essa base lá pro Instagram, pro Facebook, pro Google, tu consegue anunciar para 100% dessa base, então tu pode fazer ativações 100% para essa base, que é você que está vendo esse vídeo, eu sei que você já é cliente da Labs, da nossa loja, tal. Ou você consegue pedir para essa rede social achar clientes semelhantes a essa base. Então são coisas interessantes que você pode trazer que realmente pode trazer mais lucro para vocês. Eu não sei, até já utilizou alguma estratégia assim, alguma coisa parecida? Reunião semana que vem? Bora? Presencial. Tá fechado. Boa, cara. Então, assim, muito legal algumas coisas que a gente vai trazendo para vocês. Eu acho que a gente tá trazendo muito conhecimento mesmo, coisas que agregam no dia a dia de pessoas que vivem do que falam, falam do que vive. Eu, claro, não tive tanta experiência como Mazieiro, mas, cara, é genial a gente aprender com essas pessoas, pessoal, porque o que a gente tá trazendo agora nesse podcast para vocês é lucro na hora. Não tem nenhum lucro maior. Minha mãe é professora de inglês e ela sempre me disse que, cara, conhecimento é a maior renda que tu pode ter na tua vida. Porque essa renda ninguém te tira, esse lucro ninguém vai tirar do teu bolso. Então, cara, aproveita, compartilha com os amigos e a gente vai encerrar com algumas pequenas perguntas que a gente vai fazer para todos os nossos convidados, mas pro primeiro e muito especial, pro Mazieiro aqui. Cara, tem alguma lição que empreender te trouxe, seja para tua vida ou seja de empreendedorismo, que tu queira compartilhar com o pessoal, que seja uma das lições ou as lições mais valiosas que tomou na vida com o empreendedorismo, cara? Se permitir errar e aprender com o erro. Empreendam. Eu sou super a favor do empreender. Se permitam errar, mas aprendam muito rápido, né? Sim. E não tenham vergonha de errar. Eu já errei muito, muito, muito na vida também. E esse é o grande jogo. Não desistam no primeiro erro, mas entendam que o erro é o grande mecanismo de aprendizado que tu pode ter. Eu sempre digo, eu acho legal receber um elogio, mas o elogio te deixa navegar da mesma forma, né? Do mesmo jeito. Mas eu adoro receber uma crítica. Porque essa vai me fazer crescer, vai me fazer mudar. E eu acho que para os negócios, cara, eu acho que o aprender com o erro e rápido, ele é o melhor mecanismo que tem. E, claro, cuidem bem, porque não é fácil empreender, é muito difícil ser um empreendedor, e tu sabe bem disso. Bem complicado. É uma luta dura, árdua, que tem que ter coragem, né? Tem que ter sangue frio, tem que ter resiliência. A gente aprende a engolir um sapo por dia, né? Sempre. Então, eu acho que é isso. Mas como lição aproveitem os erros. Legal. Pô, cara, legal, maravilha. E pro pessoal que, cara, tá empreendendo, tá lá no chão de fábrica todo dia. Para quem também tem muito jovem que assiste podcast, está precisando empreender pelas primeiras vezes, eu lembro que as minhas maiores referências vieram de podcasts, como do Primo, do Thiago Nigro, enfim. Cara, queria que tu deixasse uma mensagem. Eu sei que essa mensagem já foi uma mensagem de motivação, mas, cara, muita gente a gente fala sobre ter PQL, né? Sobre ter para que lutar. E tu é um cara que financeiramente já alcançou muita coisa que a maioria das pessoas querem alcançar. Cara, o que te faz acordar todo dia com essa mesma motivação? Porque todas as vezes que eu conversei contigo, tu é um cara que, transpira vontade, assim, tu tá sempre motivado, assim, óbvio que o que a gente transparece muitas vezes não é o que não é, mas, cara, tu é um cara que é fora da curva, assim, na minha opinião. O que te faz acordar todos os dias e qual mensagem que tu pode passar pro pessoal que tá desanimado, tá num momento difícil, tá naquele momento do empreendedorismo que é difícil? É punk. O que tu pode passar para esse pessoal, cara? Esses dias a gente discutia até, né, entre o board ali de diretoria que a gente tem.
essas referências, né? E a gente chegou à conclusão que, para quem é um pouco mais velho dessa turma aqui, não tem nada mais motivador do que a família. Porque a minha luta vira fazer a minha família, deixar a minha família bem, tratar a minha família bem. Então, eu acho que esse cara é um cara de alta inspiração, assim. Esse cara já deveria motivar todo mundo a acordar e lutar todos os dias para poder sustentar e tocar uma família super bem. Quem é muito novo ainda, que não tem isso como referencial, eu acho que é aprender muito. Acho que o cara tem que estar sempre lutando por aprender e transformar esse aprendizado em benefício. E, de novo, persigam coisas que fazem sentido olhando para a rentabilidade. Cuidado com o ego. Cuidado com o querer a diferenciação meio vazia, assim, meio fluff. Olhem sim para o resultado, porque sem resultado vocês não vão conseguir ter colaboradores, vocês não vão conseguir crescer, vocês não vão conseguir vender suas empresas, não vão conseguir adquirir. Então tirem o ego de cima da mesa e trabalhem visando o resultado, cara. Esse é o grande fonte inspiradora. E achem inspiração nisso. Ou é na família, ou se tu não tem ainda um AP que gostaria de morar, ou tu quer uma casa na praia que tu estava sonhando em ter, usem inspirações para isso e sempre aprendendo muito, dividindo muito, colaborando muito. Eu acho que é isso que a gente voltar para casa depois de ter ensinado um monte de coisa, aprendido um monte de coisa, tratado um monte de gente bem. É um prazer indescritível. E se isso tudo ainda resultar em um dinheirinho no bolso, melhor ainda. Que coisa boa. Cara, que mensagem. Eu acho que não existe maneira melhor da gente encerrar o podcast. E pra gente finalizar, cara, não sei se tu quer compartilhar a tua rede social própria, algum lugar, LinkedIn talvez, mas se tu quiser compartilhar onde é que a gente acha, ou onde é que a gente acha a Labs na internet, onde é que o pessoal pode comprar lá com vocês também. Tem bastante material da Labs na internet, né? Esse ano ainda a gente teve um buzz bem grande no ano passado, né, por um motivo não tão bom, né, que é a nossa enchente, e a gente acabou virando uma referência de operação de doações. A gente teve uma perda muito grande, a gente perdeu 22 lojas completamente, teve mais de 60 lojas afetadas, né, 800 colaboradores também afetados, foi bem duro para nós a enchente, mas depois, como compensação, a gente virou um dos maiores operadores de doação aqui do Sul. Quanto que vocês operaram em doações? Mais de 20 milhões. Caraca. De doadores, e a gente fez esse intermédio entre quem queria doar, as famílias que precisavam, como que a gente operacionalizava isso. Eu desliguei meu e-commerce por 3 meses para o time todo se dedicar única e exclusivamente a doações e ajudar a gente. Então foi um ano bem desafiador aí, né? Cara, é importante ter compartilhado isso. Até a gente conversou antes aqui nos bastidores, até te peço desculpa pela indelicadeza de não ter perguntado antes, mas, pô, gente, acho que é muito legal. Sigam a Labs no Instagram. Isso, eu ia te dizer, a gente, Instagram, Face, a loja, né? A gente tem uma loja virtual também bem forte, né? E-commerce. E-commerce. Depois a gente vai pensar em alguma promoção depois aqui nos bastidores. A gente pensa em alguma coisa para quem comprar através do link aqui. A gente verdade. Pensa em algum cupom, pensa em alguma coisa com o time de marketing. Podemos sim, verdade. Nós podíamos ter tratado disso antes. Mas a gente vai tratar depois. Fique ligado que quando eu postar o podcast já vai estar preparado. Tá fechado. E, bom, cara, acho que aqui a gente encerra um excelente episódio, o primeiro de todos. Cara, sem palavras. Fechou? Muito obrigado.